Você sabia que cada pensamento que passa pela sua mente está moldando literalmente o seu cérebro? Você já se sentiu refém dos seus próprios pensamentos? Como se cada dúvida, medo ou ansiedade estivesse tomando conta da sua mente e deixando você impotente? E se eu te dissesse que existe uma maneira de reescrever seu cérebro? Neste vídeo, como pensamentos moldam o cérebro e a fé reprograma tudo. Você vai descobrir como cada pensamento que você escolhe focar pode transformar sua mente, suas emoções e sua vida inteira. Fique comigo até o final, porque vou te ensinar um método para aplicar a fé na prática, reprogramar seu cérebro e criar clareza, confiança e equilíbrio emocional que você jamais imaginou ser possível. Imagine-se sentado sozinho em um quarto silencioso. A escuridão ao redor reflete a turbulência dentro da sua mente. Pensamentos acelerados, preocupações, medo e ansiedade ocupam cada espaço, como uma tempestade silenciosa. Cada pensamento é uma faísca elétrica que percorre o cérebro, moldando suas emoções, decisões e até seu corpo. A neurociência chama isso de plasticidade neural. O cérebro se reorganiza continuamente conforme os padrões que você alimenta com seus pensamentos. Mas há um fator que pode transformar essa dinâmica: a fé. A Bíblia nos lembra: tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Ao escolher focar em pensamentos verdadeiros, positivos e puros, você ativa regiões cerebrais ligadas à calma, clareza e segurança emocional. A fé funciona como um catalisador poderoso, reprogramando o cérebro para substituir caminhos neurais de medo e ansiedade por trilhas de confiança, equilíbrio e vigilância calma. Cada pensamento consciente é como um comando enviado ao cérebro. Se repetido, fortalece circuitos específicos que influenciam emoções, decisões e comportamentos. Quando você acrescenta fé, esses efeitos se potencializam. Pensamentos de esperança, confiança e proteção criam transformações que são tanto espirituais quanto neurocientíficas. Neste vídeo, vamos explorar como pensamentos moldam a estrutura do cérebro e como a fé pode reescrever padrões antigos, promovendo paz interior, resiliência emocional e proteção mental. A força que transforma sua mente não vem de fora, ela nasce dentro de você, quando pensamentos e fé trabalham juntos, moldando o cérebro para enfrentar o mundo com clareza, serenidade e coragem. A mente humana reage rapidamente ao perigo. Cada pensamento negativo, cada preocupação repetida ativa a amígdala, o centro do medo no cérebro, como se uma sirene interna disparasse constantemente. Seu corpo responde, coração acelerado, respiração curta, músculos tensos. A ansiedade se instala e faz com que situações neutras pareçam ameaças reais. Mas nem tudo está perdido. O cérebro possui regiões que podem modular essas respostas automáticas. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e controle emocional, tem a capacidade de acalmar a amígdala e reorganizar padrões de pensamento. A chave é a prática consciente. Pensamentos focados e positivos, aliados à fé, podem literalmente reprogramar como seu cérebro reage ao medo. A Bíblia nos oferece um guia poderoso. Tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Ao internalizar esses versículos, você envia sinais claros ao cérebro. Não há ameaça, há confiança e segurança. O córtex pré-frontal se fortalece, a amígdala desacelera e você passa a responder aos desafios com clareza em vez de pânico. Neurocientificamente, essa prática ativa circuitos de proteção emocional. Hormônios do estresse, como o cortisol, diminuem
enquanto neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar, como serotonina e dopamina, aumentam. Pensamentos repetidos de fé e positividade criam trilhas neurais duradouras, transformando padrões antigos de ansiedade em caminhos de calma e confiança. Nesta cena, percebemos que os pensamentos não são apenas palavras na mente. Eles são instruções biológicas que moldam o cérebro e o corpo. Quando aliados à fé, tornam-se ferramentas poderosas de reprogramação, permitindo que você enfrente o mundo com vigilância calma, clareza mental e equilíbrio emocional. Cada pensamento que você tem é mais do que uma simples ideia. É uma instrução para o seu cérebro. Quando pensamentos negativos e ansiosos se repetem, eles criam caminhos neurais que reforçam medo, insegurança e tensão. É como se cada preocupação deixasse uma trilha invisível no cérebro, tornando mais fácil voltar a percorrê-la. Mas a boa notícia é que você também pode criar caminhos de força, coragem e equilíbrio. Quando você medita em versículos como tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Cada palavra atua como um estímulo positivo, reorganizando conexões neurais e fortalecendo padrões de proteção emocional. A fé funciona como um catalisador, acelerando a criação de novos circuitos cerebrais que promovem calma, foco e resiliência. Visualize sua mente como um jardim. Pensamentos negativos são ervas daninhas, tomando espaço e energia. Pensamentos de fé e positividade são sementes que florescem em caminhos de confiança, clareza e equilíbrio. Quanto mais você os cultiva, mais seu cérebro se adapta a padrões de esperança e segurança. Neurocientificamente, a repetição desses pensamentos positivos fortalece o córtex pré-frontal, responsável pelo controle racional, e regula a amígdala, diminuindo respostas automáticas de medo. Ao internalizar a fé, você não apenas acalma a mente, mas reescreve a arquitetura cerebral, criando uma base sólida para enfrentar desafios futuros com confiança. Neste ponto fica claro: pensamentos moldam seu cérebro e a fé pode reprogramar tudo. O futuro não é definido apenas pelas circunstâncias externas, mas pelo que você decide cultivar dentro de sua mente. Ao combinar pensamento consciente e fé, você constrói uma mente resiliente, protegida e preparada para a vida, capaz de transformar medo em coragem e ansiedade em vigilância calma. O cérebro humano é uma máquina incrível, constantemente se adaptando e mudando. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade, a capacidade de criar, fortalecer e reorganizar conexões neurais ao longo da vida. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção influencia essa arquitetura invisível. Quando pensamentos de medo, dúvida ou ansiedade dominam, os caminhos neurais associados a esses estados se fortalecem. É por isso que muitas pessoas se sentem presas em ciclos de preocupação ou negatividade. Mas existe uma força capaz de interromper esse ciclo: a fé. A Bíblia nos guia dizendo: tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Meditar e refletir nessas palavras cria estímulos positivos que reorganizam o cérebro. Cada versículo recitado, cada momento de contemplação e oração fortalece circuitos neurais que promovem calma, foco, equilíbrio e vigilância emocional. A neurociência explica que a prática constante de pensamentos positivos e fé ativa regiões cerebrais responsáveis pelo autocontrole e regulação emocional, enquanto desacelera a atividade da amígdala, centro do medo. Essa reprogramação neural não é instantânea, mas cumulativa. Quanto mais você repete, mais seu cérebro se adapta a padrões de serenidade, confiança e clareza.
é como esculpir uma obra-prima invisível dentro da mente. Cada pensamento alinhado com a fé é uma ferramenta que molda o cérebro para reagir de maneira equilibrada diante do medo e da ansiedade. Com o tempo, essas novas conexões tornam-se automáticas, criando um estado de vigilância calma, que protege corpo e mente. Nesta cena, percebemos que a fé não é apenas espiritual, é também neurocientífica. Ao internalizar pensamentos positivos e verdades bíblicas, você não apenas fortalece a alma, mas reescreve seu cérebro, criando caminhos duradouros de resiliência e proteção emocional que transformam o modo como você percebe e reage ao mundo. A ansiedade é uma sombra que persegue muitos de nós. Ela surge silenciosa, mas rapidamente domina pensamentos e emoções, ativando a amígdala, disparando alertas de medo e tensão em todo o corpo. A respiração fica curta, o coração acelera e até pequenos desafios parecem ameaças. Mas existe um caminho para transformar essa ansiedade em confiança real e duradoura. A chave está na combinação de pensamentos conscientes e fé ativa. Ao repetir versículos como "Tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, pensem nessas coisas." Filipenses 4:8. Você envia sinais claros ao cérebro de que é seguro, de que a calma e a proteção são possíveis. A prática constante ativa o córtex pré-frontal, fortalecendo o controle racional, enquanto a amígdala desacelera. Seu corpo e mente passam a responder aos desafios com serenidade em vez de pânico. Neurocientificamente, pensamentos de fé reduzem níveis de cortisol e aumentam serotonina e dopamina, promovendo equilíbrio emocional e sensação de segurança. É importante perceber que a ansiedade não desaparece de imediato. Ela perde força à medida que você treina sua mente com pensamentos positivos e fé, criando novos caminhos neurais de vigilância calma. Cada recitação, cada reflexão e cada momento de meditação sobre verdades bíblicas fortalece esses circuitos. Neste ponto da jornada, você percebe que a transformação não depende das circunstâncias externas, mas da forma como reprograma sua mente. A fé funciona como uma ferramenta de neuroplasticidade espiritual. Molda seu cérebro, fortalece seu coração e cria uma confiança interna que permite enfrentar desafios, tomar decisões com clareza e viver com equilíbrio emocional. Se você está gostando dessa jornada, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, siga comigo, porque vamos explorar como a fé se conecta diretamente ao cérebro, fortalecendo cada pensamento positivo. A fé não é apenas um sentimento, é uma força que cria mudanças tangíveis no cérebro. Quando você se concentra em pensamentos verdadeiros e recita versículos como "Tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, pensem nessas coisas." Filipenses 4:8, ocorre uma ativação simultânea de múltiplas áreas cerebrais. O córtex pré-frontal, responsável pelo controle racional, fortalece-se, enquanto a amígdala, centro do medo, desacelera, permitindo que a calma e a clareza prevaleçam. Essa conexão entre mente e fé é como um circuito invisível de proteção. Cada pensamento positivo, cada palavra bíblica internalizada, funciona como um fio que reprograma padrões antigos, substituindo a ansiedade por vigilância calma. A repetição constante solidifica essas novas trilhas neurais, transformando respostas emocionais automáticas em reações conscientes e equilibradas. A neuroplasticidade, combinada com a prática da fé, cria um efeito cumulativo. O cérebro aprende a reagir com serenidade diante de situações que antes provocavam medo ou pânico.
Ao meditar sobre a palavra de Deus, você não apenas acalma a mente, mas reescreve a forma como seu cérebro processa informações e emoções, estabelecendo uma base sólida de resiliência emocional. Visualize. Cada versículo recitado é um fio dourado ligando mente e fé, fortalecendo sua proteção interna. O cérebro passa a interpretar cada pensamento de fé como sinal de segurança e confiança, criando um estado de equilíbrio mental que se mantém mesmo diante de desafios externos. Neste ponto, a ciência e a espiritualidade se encontram. A fé se torna uma ferramenta concreta para reprogramar o cérebro, transformar pensamentos e emoções e estabelecer uma mente resiliente, clara e protegida. As palavras têm poder. Cada versículo que você medita e repete não é apenas uma reflexão espiritual. Ele é um estímulo neural que reorganiza seu cérebro, reforçando circuitos de calma, clareza e proteção emocional. Quando você internaliza passagens como tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Está literalmente reescrevendo padrões mentais antigos, substituindo medo e dúvida por confiança e serenidade. O cérebro responde à repetição. Pensamentos de fé que são constantemente reforçados criam novas trilhas neurais, tornando mais fácil acessar calma e clareza, mesmo em momentos de estresse. A neuroplasticidade permite que essas mudanças sejam duradouras. Quanto mais você pratica, mais seu cérebro se adapta a padrões positivos. Visualize seu cérebro como um terreno. Pensamentos negativos são ervas daninhas, tomando espaço e energia. Versículos de fé são sementes de luz e vida, cultivando caminhos de equilíbrio, vigilância calma e resiliência emocional. Cada meditação, oração ou reflexão sobre a palavra de Deus fortalece essas sementes, transformando o solo mental em um jardim fértil de segurança e esperança. Neurocientificamente, a prática constante de versículos positivos ativa o córtex pré-frontal, responsável pelo controle racional, e regula a amígdala, diminuindo respostas automáticas de medo. Ao internalizar esses ensinamentos, você não apenas acalma a mente, mas cria um estado cerebral de proteção emocional. Nesta cena, entendemos que os versículos não são apenas palavras inspiradoras. Eles são ferramentas de reprogramação mental, capazes de moldar emoções, pensamentos e comportamentos. A fé, quando aplicada de forma consistente, se torna um catalisador neurocientífico que transforma a maneira como você pensa, sente e reage, preparando sua mente para viver com equilíbrio e confiança diante de qualquer desafio. Pensamentos moldam o cérebro, e a fé tem o poder de reescrever padrões antigos. Cada ideia que você repete, cada oração e meditação sobre versículos bíblicos ativa conexões neurais específicas, fortalecendo trilhas que promovem calma, clareza e equilíbrio emocional. É um processo silencioso, invisível, mas poderoso, que transforma sua mente de dentro para fora. Quando pensamentos negativos predominam, o cérebro reforça caminhos de ansiedade, medo e estresse. Mas ao internalizar a fé, você cria novos circuitos de proteção. Versículos como tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Funcionam como instruções conscientes, orientando o cérebro a responder com serenidade em vez de pânico. Imagine sua mente como um terreno fértil. Pensamentos negativos são ervas daninhas tomando espaço e energia. Pensamentos de fé e meditação bíblica são sementes luminosas, cultivando caminhos de confiança, resiliência e vigilância calma. Quanto mais você pratica, mais essas sementes crescem, tornando-se automáticas e transformando a maneira como você percebe o mundo.
Neurocientificamente, essa prática ativa o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e autocontrole, e regula a amígdala, centro do medo. Hormônios do estresse diminuem, enquanto neurotransmissores de bem-estar, como dopamina e serotonina, aumentam. Pensamentos e fé se unem para criar uma mente resiliente, clara e equilibrada. Nesta cena, percebemos que pensar não é apenas imaginar, é uma ferramenta de transformação cerebral. Cada pensamento alinhado com a fé tem o poder de moldar emoções, decisões e comportamentos, mostrando que a verdadeira mudança não depende de forças externas, mas do que você escolhe cultivar dentro da sua mente. Transformar pensamentos em fé não é apenas teoria. É uma prática diária que molda o cérebro e fortalece a mente. Em situações de estresse, medo ou dúvida, a maneira como você pensa determina como seu cérebro reage. Cada pensamento negativo reforça circuitos de ansiedade, enquanto cada pensamento positivo e alinhado com a fé cria trilhas de calma, clareza e confiança. Comece aplicando versículos e meditações em momentos reais da vida. Quando sentir medo ou insegurança, repita: tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Visualize sua mente sendo iluminada, cada pensamento negativo sendo substituído por luz e segurança. Esse simples ato já envia sinais poderosos ao cérebro, fortalecendo regiões de autocontrole e regulando a amígdala, o centro do medo. A prática constante transforma padrões automáticos em respostas conscientes. Ao internalizar a fé, você cria um escudo interno. Decisões difíceis se tornam mais claras. Desafios são enfrentados com serenidade e a ansiedade perde força diante de uma mente treinada para confiar e perseverar. Neurocientificamente, cada repetição reforça circuitos neurais positivos, aumenta neurotransmissores de bem-estar e reduz hormônios do estresse. Psicologicamente, a fé oferece significado, esperança e propósito, complementando a reprogramação cerebral. O ponto central é simples. Você não precisa esperar que o mundo mude. A transformação começa dentro de você, em sua mente, com pensamentos alinhados à fé. Cada oração, cada meditação e cada versículo internalizado fortalece o cérebro, criando resiliência emocional e vigilância calma. Ao aplicar essa prática diariamente, você percebe mudanças concretas: mais equilíbrio, clareza e confiança. Pensamentos e fé tornam-se aliados poderosos, moldando não apenas a mente, mas toda a sua vida. Ao longo desta jornada, percebemos que pensamentos e fé não são apenas conceitos abstratos. Eles moldam seu cérebro, suas emoções e sua vida. Cada versículo meditado, cada reflexão consciente e cada momento de oração funciona como uma ferramenta de reprogramação, fortalecendo trilhas neurais de calma, clareza e resiliência emocional. Quando você internaliza versículos como tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Seu cérebro aprende a reagir com equilíbrio diante de situações de estresse. O córtex pré-frontal se fortalece, a amígdala desacelera e respostas automáticas de medo e ansiedade são substituídas por vigilância calma e confiança interna. O verdadeiro legado dessa transformação não está apenas no presente, mas em como ela molda o futuro. Uma mente treinada com fé e pensamentos positivos se torna resistente a desafios, capaz de enfrentar o mundo com clareza, serenidade e coragem. Cada hábito de reflexão e oração deixa marcas duradouras, criando uma proteção mental e emocional que se mantém mesmo diante de dificuldades externas. Lembre-se, a mudança começa dentro de você.
Pensamentos alinhados à fé são sementes de transformação que crescem, criando um cérebro resiliente e uma vida equilibrada. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comente abaixo como você pratica a fé para transformar seus pensamentos e compartilhe este vídeo com quem precisa dessa mensagem hoje. Cada ação sua ajuda a espalhar conhecimento, esperança e transformação mental e espiritual.